Oi a todos, oi meu irmão, oi minha irmã, meu querido amigo, minha querida amiga. Nos reencontramos mais uma vez para meditar e refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Neste domingo, quarto domingo da Páscoa, nós lemos o Evangelho de São João, ou proclamamos o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 1 ao 10. De 1 a 10. Esse capítulo de São João, capítulo 10 de São João, do versículo 1 até o versículo 21, trata exatamente do tema de Jesus, bom pastor. E assim, esses versículos nós podemos dividi-los em 3 partes. De 1 até o 6, do versículo 1 até o versículo 6, poderíamos dar o título de Jesus, o pastor e o rebanho. O pastor e o rebanho. De 7 até o versículo 10, Jesus, a porta. Até aqui, nós vamos proclamar neste domingo, domingo do bom pastor, de 1 a 10. Os versículos seguintes, que é a parte seguinte, que trata o tema do bom pastor, nós não proclamaremos neste domingo. Do versículo 11 até o versículo 21, aqui a gente poderia dar um título, como está aqui na Bíblia da CNBB, Jesus, o verdadeiro pastor, Jesus, o pastor de verdade. Vamos, portanto, nos deter nessas 2 primeiras partes, que é o Evangelho deste domingo. E o trecho, a passagem, diz assim: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Quem, porém, entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora todas as que são suas, ele caminha à frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A um estranho, porém, não seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Tal foi a comparação que Jesus lhes propôs, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então, Jesus tornou a falar: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus é a porta verdadeira. Quem entra por ele, passa por ele, entra e sai e terá a vida. Esse pequeno trecho de 10 versículos, gostaria de comentá-lo agora, mostrando as suas partes, fazendo algum comentário de alguns elementos, algumas palavras.
A alegoria do pastor e dos ladrões assaltantes. Isso que nós temos nos versículos 1 e 2. Há uma introdução solene. Em verdade, eu vos digo. Amém, amém, eu vos digo. Era a maneira solene de se introduzir um discurso. E veja que aqui o evangelista não faz comentário nenhum. Então, passado esse dia ou depois, mas simplesmente Jesus começa a falar. Logo em seguida da cura do cego, daquele cego de nascença, no capítulo 9. E a última coisa que diz ali naquele capítulo é que Jesus discutia com os fariseus e chamava os fariseus de cegos. Aquele que nascera cego começou a enxergar, tornou-se cristão e começou a enxergar e reconheceu em Jesus ser o Messias, ser o Filho de Deus. Os fariseus não reconhecem, por isso Jesus os chama de cegos, os fariseus cegos. E essa parábola certamente, essa parábola da porta e do bom pastor, é contada para os fariseus, é uma crítica aos fariseus com quem Jesus dialoga. É possível perceber no texto que os interlocutores de Jesus nessa passagem são os fariseus, mas a crítica aqui não só a eles, mas a todas as lideranças passadas de Israel, futuras de Israel, daquela circunstância, e serve também para que todas as lideranças do mundo inteiro, atualmente, em qualquer lugar, em qualquer tempo, também pensem na sua condição de líder ou de líderes. Não só do ponto de vista cristão e católico, mas de qualquer liderança. Mas, claro, em especial, nós, cristãos católicos, devemos pensar se nós, de fato, agimos como Jesus, bom pastor, como Jesus a porta. Nós somos líderes que levam para as boas pastagens, que dão vida, que favorecem a vida. Somos a porta que abre para a vida ou que se fecha para a vida. Jesus pastor e Jesus a porta. É aquele que promove a vida, que lidera as suas ovelhas, que somos nós para a vida. Nesses dois primeiros versículos, continuando, no capítulo 10, há uma denúncia de Jesus. Quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quer dizer, quem não entra no redil, no curral, pela porta, mas entra por outro lugar, só pode ser ladrão e assaltante. Aí no versículo 2 nós temos uma declaração sobre a atitude correta. Qual seria a atitude correta de quem vai ao curral? Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então aqui já entendemos. Entrou por outro lugar, ou invade por outro lugar, no curral, só pode ser ladrão e assaltante, ou alguém com má intenção de prejudicar as ovelhas. Entrou pela porta, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O pastor entra pela porta, não tem necessidade de invadir o curral, o aprisco, o redil, aquele lugar de segurança, como a casa da gente. Nós estamos seguros em nossa casa e a porta serve para isso, sinal de tranquilidade, de serenidade, de segurança dentro da casa. Quem tenta entrar em nossa casa por outro lugar que não seja a porta, é alguém que possivelmente esteja agindo ou querendo fazer algo mal.
entrou pela porta, é porque abrimos. A não ser também que a porta seja arrombada. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Nos versículos 3 e 5, nós temos aí a alegoria do pastor e do estranho. E voltará novamente o tema da porta. No versículo 3, no redil, qual que é a ação do porteiro? Ao pastor, o porteiro abre. O porteiro abre a porta para o pastor. Então depende do porteiro também de abrir a porta. E ele só abre ao pastor. A ação das ovelhas. As ovelhas conhecem, ouvem, escutam a voz do pastor. Reconhecem pela voz quem é o pastor. E qual é a ação do pastor? Chama as ovelhas, cada uma pelo nome, sinal de que conhece também cada ovelha, sinal de proximidade, conhece cada ovelha, chama pelo nome, assim como as ovelhas sabem quem é o seu pastor, porque reconhecem a sua voz, o pastor também conhece as suas ovelhas e chama cada uma pelo nome, e as conduz para fora. E as conduz para fora. Assim as ovelhas sairão em segurança para as pastagens, guiadas pelo seu pastor, e voltarão e entrarão novamente para dentro do aprisco, do redil, em segurança, também guiadas e protegidas pelo seu pastor. Lá fora do redil, os versículos 4 e 5, nós temos a ação do pastor. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à frente delas. Não apenas retira e leva para as pastagens, mas caminha à frente. É líder. E qual é a ação das ovelhas? Diante do pastor, as ovelhas o seguem, ou atrás do pastor, elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Olha aí, a palavra voz aqui é chave também. E diante do estranho, elas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Não conhecem a voz do estranho, que é ladrão, que é assaltante, que é estranho. Conhece unicamente a voz do seu pastor. No versículo 6, nós temos um comentário do evangelista, uma nota do autor do evangelho. Ele diz que Jesus fala em parábola, mas eles não entenderam o sentido do que eles dizia. Eles quem? É aquilo que eu falei no princípio. Isso aqui remonta ao capítulo 9, versículo 40. Os fariseus não compreenderam que a parábola se refere a eles. Porque em 9:40 Jesus estava discutindo com eles e de imediato começa o relato, este relato que estamos comentando aqui. Então a crítica é direta aos fariseus. Não compreendem que Jesus está dizendo que eles são líderes maus, estranhos, que as ovelhas não conhecem a sua voz. Mais uma vez, quero repetir, isso serve para todos os tempos, para todos os lugares. As ovelhas sabem sim quem é pastor de verdade, reconhecem pela voz, pela maneira de agir. Não reconhece aquele que não é pastor, aquele que não é guia, aquele que é apenas um ladrão ou salteador, que quer explorar, quer se aproveitar das ovelhas, mas não quer conduzi-las à vida e mantê-las em segurança para que vivam plenamente.
Os últimos versículos, os versículos 7 ao 10º, nós temos novamente aquela introdução solene que se repete no versículo 7. Jesus diz assim: em verdade vos digo, eu sou a porta. Eu sou a porta. Era costume, naquele tempo, e em Israel especialmente, que era uma cultura assim, agropastoril, onde muitos viviam do pastoreio, de cuidar dos animais, das ovelhas, era uma fonte de vida, o rebanho ovino, né? Então, era muito frequente a presença dos pastores. E era costume do pastor, à noite, ele dormir como que agachado no meio da porta. Parece que é uma fusão entre a porta e o pastor. Como que se a porta fosse o próprio pastor e o pastor fosse a própria porta. E aqui Jesus diz ser a porta. Ele mesmo é a porta. O pastor é a própria porta. Jesus é o pastor, o bom pastor. Jesus é a própria porta. Jesus é o próprio pastor que se confunde. É Ele. Essa imagem é muito interessante. Só passando pelo Cristo, o bom pastor, a porta, teremos vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só pelo Cristo se vai ao Pai. Eu e o Pai somos um, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a vida. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. No versículo 8, depois dessa introdução solene, Jesus se declarar: eu sou a porta que leva para fora, que se abre para fora e fecha para garantir a segurança. A porta que se abre para levar a vida, porque precisa de buscar as condições de alimentação para a sobrevivência. Depois de Jesus dizer: eu sou a porta e, portanto, a segurança e a vida, no versículo 8 nós temos a identificação dos ladrões e assaltantes. Todos aqueles que vieram antes de Jesus, ou antes de mim, as ovelhas não os ouviram. Aqui nós poderíamos pensar: quem são estes que vieram antes de Jesus? Se olharmos para o Antigo Testamento, é difícil encontrar alguns paralelos a esse relato. Mas entre os profetas nós encontramos o profeta Jeremias, profeta Zacarias, Jeremias 10, 21, 27, 6, Zacarias 10, 3, Zacarias 13, 7, o próprio Salmo 22 ou 23, dependendo da tradução da Bíblia que você tem em mãos. São paralelos a esse trecho do bom pastor. Mas, e aqui nesses trechos, todos são críticas aos reis do antigo Israel, que lideraram tão mal o povo que acabaram por fazer que o povo fosse exilado na Babilônia. Exploraram, aproveitaram para si, como diz o profeta Ezequiel no capítulo 34, que é um paralelo, o melhor paralelo dessa passagem de São João. Ezequiel 34. Apacentaram a si mesmos, quer dizer, cuidaram de si mesmos e não cuidaram do rebanho. E o rebanho se perdeu, como diz lá o Salmo 22. Só o Senhor é o pastor, que não deixa que as ovelhas se percam. Contrário dos reis que deixaram que as ovelhas se perdessem, e se perdessem a ponto de perder a terra, muitos perderam a vida,
e foram escravizados e levados como escravos para a Babilônia, no fim da monarquia em Israel. Falsos pastores, os que vieram antes de Jesus. E alguns do tempo de Jesus também. E, como nós sabemos, muitos outros depois de Jesus. Falsos pastores, que apacentam a si mesmos. Estão muito mais preocupados e unicamente preocupados com o seu bem-estar, com as suas mentiras, com seus jogos políticos daqui e dali, com as suas brincadeiras de governar, que levam o povo à morte, levam o povo a se perder totalmente. Como é atual esse trecho do Evangelho de São João para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo. E o trecho se encerra nos versículos 9 e 10. Aqui tem a identificação da porta, que é Jesus. Versículos 9 e 10. Por ele, a porta, a ovelha, a pessoa é salva. Por meio de Jesus, a porta, a pessoa está salva. É salva. Por ele, Jesus, que é a porta, a ovelha pode viver e encontrar alimento. Sair e entrar. Entrará e sairá. Através da porta, que é o próprio Jesus, bom pastor. A porta que se identifica com o próprio Jesus. Por ele, através dessa porta, que Jesus diz ser ele, a ovelha entrará e sairá. E encontrará vida, encontrará alimento, encontrará segurança, ou estará em segurança. Por ele, a ovelha encontra vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, disse Jesus. O ladrão só vem para roubar, matar, explorar e destruir. Eu vim para que cada ovelha tenha vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus não faz pouco caso da vida. Jesus não debocha da vida. Jesus tem a vida em si. Ele é a vida. Eu sou a vida, diz Jesus lá no capítulo 14 de São João. Eu sou a vida. Eu dou a vida. Ninguém tem poder de me tirar a vida. Eu a dou livremente. Além de ser a vida, Jesus dá a sua vida em favor dos seus, das suas ovelhas, que somos nós. Jesus não brinca com a vida humana. Ele quer a vida das pessoas, o bem-estar, a felicidade de cada um, de cada ser humano. Jesus é o único e verdadeiro pastor. E nós todos que somos pastores, os bispos, o Papa, os padres, os pastores evangélicos, isso no âmbito religioso, deveríamos nos esforçar. Creio que temos nos esforçado para guiar as pessoas para a vida, para a felicidade, para o encontro, para a harmonia, para a concórdia. Mas também as outras lideranças políticas ou qualquer outro tipo de liderança, seja uma liderança familiar, seja uma liderança comunitária, seja uma liderança doméstica, todos, creio, deveríamos nos inspirar em Jesus, o bom pastor. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Enquanto o ladrão só vem roubar, matar e destruir. Matar, destruir. Meus caros irmãos, minhas caras irmãs,
Que o Senhor, bom pastor, nos abençoe neste domingo, nesse dia. Nos conceda a paz. Que o Senhor, bom pastor, ilumine o coração daqueles que têm a tarefa de guiar as pessoas. Que promovam a vida, a justiça e a caridade. E nos afaste de todo o mal. E que cada um de nós se perceba como uma ovelha de Jesus, não escutando voz de estranhos, reconhecendo a voz do único pastor, que é Jesus, do supremo e único pastor que é Jesus, que só Ele é capaz de verdadeiramente e unicamente de nos dar vida, e vida em abundância, e vida feliz. Que o Senhor te abençoe e te dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até breve, quando nos encontraremos novamente. Peço, por favor, se gostaram desse pequeno comentário, se inscreva aí nesse nosso canal para continuarmos e podermos ter uma qualidade melhor para oferecer esse vídeo, essa reflexão para você. Se inscreva no nosso canal. Até mais, fique com Deus.